Boa noite, graça e paz, graça e paz. 21 horas mais 6 minutos, estamos ao vivo agora com o programa Eu Li na Palavra. E o pessoal colocando no direct aqui, ó, estão atrasados. Não, é pra gente fazer aquela surpresa. Pietro Martins está conosco, Deus abençoe sua casa e a sua família. Joana Lanches também está conosco, Deus abençoe. Tati Farina, Tati estava mandando lá, vocês estão atrasados? Não, a gente entrou aí no horário para fazer a surpresa. Estamos de volta ao vivo. Gisele do Vale também está conosco, Deus abençoe a sua casa e a sua família. 21 horas mais 6 minutinhos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra, aqui no Instagram, aqui no TikTok também e posteriormente no YouTube, né? Estamos aí. Ronaldo, Deus abençoe a sua casa e a sua... Olha ele aí, olha o Ronaldo aí. Deus abençoe, Ronaldo, a sua casa e a sua família grandemente em Cristo Jesus. Deus abençoe. Pessoal, estamos precisando da ajuda de vocês. Vai lá no YouTube, @Eu Li na Palavra Oficial, tudo junto. Segue a gente lá. Já cumprimos todos os critérios do YouTube para a transmissão ao vivo. E a questão agora são números de inscritos. Nós não vamos comprar seguidores, nós vamos pedir na programação para que mais pessoas sejam alcançadas aí. Então vai lá, segue no YouTube. Jéssica Antunes, psicóloga Jéssica, Deus abençoe sua casa e a sua família. Obrigado mais uma vez aí pela participação, grande bênção de Deus. Vanessa Antunes também está... Jesus, Jéssica Antunes, Vanessa Antunes. Jesus, as famílias estão invadindo aqui o programa Eu Li na Palavra. Graça e paz, amém, pastor Garrido, pastora Tati, amém, minha irmã, Deus abençoe e a sua casa e a sua família, louvado seja Deus. Gente, vai lá no YouTube, segue a gente no YouTube para que a gente possa começar ao vivo também, né, no YouTube para que as outras pessoas, porque uma galera gosta mais do Instagram, outros gostam mais aqui do TikTok, que é essa câmera, outro é o Insta aqui, outros preferem o YouTube, né, de qualquer forma a gente pega depois a gravação e sobe lá no YouTube, mas muitas pessoas gostam do ao vivo, então se você puder nos ajudar, vai lá depois no @Eu Li na Palavra Oficial, tudo junto, nos segue lá no YouTube para que a gente cumpra esse critério para transmitir ao vivo também. Rodrigues, quem que é? Rafael Silva. Rafael Rodrigues Silva. Rafael, Deus abençoe sua casa e a sua família. Lembrando que no sábado, foi sábado, produção? Sábado tivemos em Jacareí, cumprimos a palavra. Foi pago, Tati! Foi pago, Tiago! Paguemos o que devemos! Exatamente, pagamos aí o que nós tínhamos prometido no ar, fizemos o culto no lar, o culto de ação de graças, lá na casa do nosso irmão Tiago e também... Ó, o Tiago, acabou de entrar. Acabou de entrar o Tiago. Tiago, eu estou falando aqui que nós cumprimos o que prometemos aqui no programa. Nós fomos no apartamento novo do Tiago e da Tati, fizemos uma grande oração, um culto de ação de graças. Foi uma bênção, rimos bastante. Choramos também na presença de Deus ali, foi algo extraordinário. A Tati colocando palminhas aí, já estou com saudade. Amém, amém. Eu também, a família que nós amamos muito, nossos amigos e irmãos aí de Jacareí. Falamos tanto no programa, né, que nós íamos fazer o culto no lar, e fizemos o culto no lar aí, fomos de comitiva na volta, carro de um irmão quebrou, nós arrastamos, foi uma bênção, chegamos em casa quase 1h da manhã, foi uma bênção, mas deu tudo certo. Fazer a obra de Deus é isso, não importa o local, e sim o que Deus colocou para o ID, que Ele colocou para as nossas vidas. Deixa eu aumentar o meu retorno aqui, agora sim. Louvado seja Deus, 21 horas mais... Pastor, vem para Cabreúva. Bora! Vamos também! Aí, ô Tiago, olha o que você está fazendo comigo, Tiago. Vamos também! No domingo nós tivemos aqui os nossos irmãos de Santa Bárbara do Oeste. E né? também nós vamos para lá também! Nós fomos para lá no ano passado fazer um culto no lar na casa deles, da família Bueno. Né? Eles estiveram aqui em São Paulo, visitou os estúdios aqui do programa, mas foi uma grande bênção. Vem para Santa Bárbara. Ronaldo, seja de casa. O Ronaldo estava aqui. Cabreúva, nós estaremos lá. Estaremos lá. A produção falou em culto no lar, em viajar. Tatiana, a produção gosta. Mas já tivemos aí em Santa Bárbara do Oeste fazendo culto no lar com o Ronaldo. Vai ser uma
Fizemos aí em Jacareí e agora, pelo jeito, será em Cabreúva. A produção vai ver isso aí depois, agendar direitinho. Aliás, fizemos até na Jureia culto no lar. Já fizemos. Jesus é em tanto lugar que a gente vai fazer culto no lar. Fica do lado de Itu. Fomos para Itu também, né? Naquela vez nós fomos para Itu. Na verdade, só conhecemos a praça. Eu fiquei sabendo que tinha mais coisa lá, mas só conhecemos a praça. Mas a produção vai ver aí direitinho. Nós vamos realizar um culto no lar. Gente, lembrando que não é placa de igreja, tá? É o programa que vai lá. Tem alguns irmãos que nos acompanham. Mas é uma bênção. É uma bênção. Mas, Tiago, obrigado pelo carinho por nos receber aí em sua casa. Foi um sábado maravilhoso. Uma tarde maravilhosa, né? Foi um culto bem calmo ali, quietinho, porque foi dentro do apartamento dele, né? Então a gente não podia dar uns glória mais alto, mas vamos lá. Edna Oliveira, Deus abençoe sua casa e a sua família. Eu não ia falar o spoiler, mas eu vou falar, produção, eu vou falar. Vou falar. Ela fez uma cara de que não podia falar, mas eu vou falar. Eu peço pra sua... vai pedir pra sogra dele fazer o pudim, porque eu... Agora que ele vai mesmo. É o doce que eu mais amo, é pudim. Aí agora eu vou. Assim você apelou, né? Ô, Ronaldo, Assim agora você apelou, apelou. Ronaldo. Eu tô brincando, Mas vamos lá. Ronaldo. Não, mas não precisa ter pudim, não. Mas se tiver, eu agradeço. Catarina Brancácio, a minha sogra, acabou de entrar. Deus abençoe. Eu tenho que anunciar que ela entrou, que senão ela me pega pela orelha, falando, eu tô lá no programa, você não falou? Minha sogra acabou de entrar. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Ronaldo, não precisa falar do pudim, não, mas se tiver, eu agradeço. Tá bom? Nós que agradecemos, foi uma honra tê-los aqui. Voltem quando quiser. Amém, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Vou dar o spoiler. Eu vou conversar com a psicóloga Carol. Olha, a gente vai pudim também, pastor. Meu Deus! toda casa que eu vou tem pudim pra mim. Jesus amado. Vai ser bênção! Eu não aguento essa mulher, Jesus. Pessoal, vou dar um spoiler aqui. Este mês de abril, eu não sei se vai ser no dia 21, não dá porque é feriado, provavelmente dia 28 de abril, teremos a psicóloga Caroline Mendonça aqui no programa, tá? Coloquem aí o tema que você quer que ela venha, que nós venhamos conversar aqui no podcast. Ela trará a palavra sobre mulheres, eu pedi algo sobre mulher, né? Então eu acredito que será uma grande bênção. Já tive a Carol num programa, num podcast o ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, com a psicóloga Caroline, que é nossa afilhada de casamento, também psicóloga, e nesse tema que ela trouxe anteriormente era a juventude e o evangelho de Cristo. Bombou, literalmente, ela, né, tem aí uma forma muito boa de abranger isso daí, foi uma grande bênção. Então, provavelmente, dia 28 desse mês... O Thiago falou que vai ter que voltar para comer pudim. Thiago, o bolo estava maravilhoso, mas a gente volta. Nem me fala em bolo. Foi uma benção. Tive que fazer um bolo aí meu Deus, loucura. O pessoal pede para eu fazer bolo e eu correndo, mas foi uma benção. Gente, obrigado pelo carinho de todos. Foi uma benção realmente estar aí em Jacareí. Foi algo muito bom, né? Eu conheci a igreja a qual o Thiago congrega, ele me levou lá na igreja, conheci o local. Foi uma honra conhecer aquele ministério, mas assim, a gente vai com a propriedade para levar o Evangelho de Cristo. Nós vamos orar pelo apartamento novo que eles compraram. Era uma promessa nossa, não só como pastores, mas como irmãos, como amigo deles também, da família, estar lá e agradecendo, né? Nós estamos na casa antiga que ele morava de aluguel em Jacareí, e aí nada mais justo também de estar lá na nova casa, agradecendo ao Senhor e louvando a Deus pela vida deles. Foi algo extraordinário em Jacareí. Domingão, a família Bueno estava aqui, tá aí nos stories. Eles visitaram aqui o estúdio do programa Eu Li na Palavra. Foi uma grande bênção aqui, rimos bastante, brincamos bastante. Mas tudo isso significa que nós estamos em concordância em servir ao Senhor, tá? Então, volto a pedir, lembrei agora, vai lá no YouTube, @Eu Li na Palavra oficial, tudo junto, para que a gente alcance a quantidade de inscritos lá, para que a gente possa começar a transmitir no outro equipamento que nós temos aqui, tá bom? Vai compartilhando, vai chamando as pessoas, 21 horas mais 16 minutos, a galera do TikTok também,
pode ir lá no YouTube seguir, favorece demais aí o nosso canal. E lembrando que provavelmente 28 de abril teremos a psicóloga Caroline Mendonça conosco. Quem sabe nós faremos um ao vivo lá em, como é que chama o nome da cidade ali, Jesus, que ela colocou? Cabreúva. Cabreúva. Quem sabe a gente faz um ao vivo em Cabreúva aí num final de semana. Tá bom? Eliana Augusto também está conosco. Eli, Deus abençoe sua casa e a sua família grandemente. Estava agradecendo as pessoas de Jacareí, nossos irmãos, que nós fizemos um culto no lar lá. Foi uma grande bênção, um culto de ação de graça. Deus derramou de misericórdia. Foi algo louco, uma presença, um negócio que não dá para explicar. Mas foi uma grande bênção, sim, tudo que nós vivemos em Jacareí nesse final de semana, e principalmente na volta, que o carro de um dos irmãos quebrou e a gente socorrendo no meio da estrada, chovendo, mas a gente orou e o carro funcionou e conseguiu chegar em São Paulo. Foi uma grande bênção, tá bom? Deus abençoe a todos, amém, Vanessa? Vamos fazer aí, a produção vai entrar em contato posteriormente para a gente ver essa questão do culto aí em Cabreúva. Pega aí uma praça, não tem problema não. Se não tiver na casa, nós vamos fazer na praça, com a gente não tem problema não. Não tem essa questão. Tá bom, produção? Posso começar? A produção fez assim que eu já posso começar. Lembrando que essa palavra tem uns 10 minutos que eu comecei a fazer, porque a produção está tirando uma foto minha. Deixa eu até me preparar aqui para sair bonito na foto. Olha lá, ela está preparando uma foto e posteriormente estará aí no Instagram, no Facebook do programa Eu Li na Palavra. Ela gosta, a produção gosta, olha lá. Isso, muito bem, muito bem. Estávamos tomando café agora há pouco, eu falei, não veio palavra até agora, inspiração, e ela falou assim, não, vai lá. E aí eu conversei com o Eterno, orei a ele, e essa palavra tem 10 minutos que eu acabei de fazer, então eu vou ter que ler um pouco aqui, mas nós vamos dividir isso. Como diz os nossos pastores aqui, foi chapadão total. Chapação? Total. Chapação total. Foi muito bom, Thiago. Obrigado mais uma vez. Sempre bom estar com vocês aí. Vamos lá, a palavra de hoje está no livro de Neemias. Neemias é um livro que eu gosto muito, já li algumas vezes e eu tenho um carinho muito grande porque eu já vi parte desse livro na minha vida. E eu acredito que você também tenha passado por reconstruções. Mas hoje nós vamos falar sobre realizações de sonhos. Pastor, é palavra de autoajuda? Não, não sou coaching. Esta palavra aqui é sobre realização dos sonhos de Deus na nossa vida. Tá bom? Vai compartilhando, chamando as pessoas que eu vou entrar já na ministração agora. E quem chegar depois, por favor, coloque aí os pedidos de oração. A gente vai orar posteriormente. Não vou anunciar agora para não perder o tema da palavra. Deixa eu só abrir o último pedido de oração que eu tenho aqui, para que eu não me perca na hora de chamar o pedido de oração. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Isso, esse mesmo, já tá aqui. Isso, tá feito. Vamos lá. Se você estiver com a sua Bíblia e puder abrir, senão eu vou aqui mencionar o texto. Está em Neemias 6, livro de Neemias 6, 15 e 16, são 2 versos apenas, 2 versículos apenas, e aí eu vou debruçar esse versículo e vamos integrar outros aí para falar do que aconteceu sobre a assolação, sobre a queima das portas, os muros derrubados, mas diz assim os 6 versos 15, versículos 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro. Amém. O pessoal vai entrando, depois eu vou cumprimentar a todos, tá bom? Acabou-se, pois, os muros aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Verso 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus que fizemos esta grande obra. Eu vou repetir só esse pedaço. Reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que nós concluímos esta obra. Ou fizemos ou concluímos, dependendo da tradução. E aí eu coloquei algo que, agora há pouco, o objetivo de todo ser humano é conseguir se transformar, crescer, ter sonhos, planos, como diz a palavra, né? Esse aí se deu bem na vida, teve sucesso. Isso é uma condição que todo ser humano almeja.
Mas eu coloquei que Deus é poderoso para nos dar muito mais, mas quando nós entendemos que tudo é realizado por Deus e não somente pelas nossas forças. Porque eu conheço pessoas que trabalham anos e anos e anos, sacrificam a sua vida muitas vezes no trabalho e deixam a família de lado, deixam tudo de lado e não são felizes completo e com sucesso naquilo que eles almejavam. Por quê? Porque eles estão trabalhando com a sua própria força. Eu coloquei, porém, antes de falar de sucesso obtido, eu tenho que entender que Deus tem um processo para tudo que Ele realiza na nossa vida. E ainda mais, passar pelo processo é necessário, mas esse processo tem que ser colocado por Deus. O aprendizado muitas vezes é o deserto, só que o deserto não significa escassez. Nós temos a conotação que o deserto eu estou passando necessidade, o deserto é um período de sofrimento, o deserto é um momento que eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho o que comer, eu não tenho água. Essa é uma realidade natural. Mas dentro do plano de Deus, isso é a formação do nosso caráter para aquilo que Ele quer nos colocar no futuro. Eu coloquei aqui, ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Ninguém nasce grande, irmão. Nós temos que passar pelo processo de Deus e eu ainda escrevi mais. Não tem como passar por isso sem entender que existe um sonho de Deus para as nossas vidas. Como eu disse numa pregação um dia atrás aqui no podcast, eu não sei se foi em uma das igrejas, eu falei assim, José nunca teve um sonho dele. Todos os sonhos que José teve foram sonhos que Deus falou, isso é o que eu quero para você. É isso que eu desejo para você. E você percebe que toda a caminhada que José passou, até quando ele, antes de chegar a Faraó, as pessoas tinham um sonho, mas quem traduzia o sonho, quem revelava a José, tudo era Deus. Então o que eu quero dizer? Não tem como ter uma caminhada, um processo para chegar naquilo que Deus quer, sem passar pelo sonho dele. E aí eu coloquei, Deus reservou para nós coisas grandes, mas para isso temos que crer que tudo é conforme o poder dele. Entretanto, é entender que nós temos que viver a verdade de Cristo em nosso coração e ter a sintonia com a vontade de Deus. Eu conheço muitas pessoas que é muito engraçado. Não, eu tenho um sonho de ter isso e Deus está em cima falando assim, ô Jesus, vem cá. Ô Gabriel e Miguel, vem cá. Tá achando que ele pode sozinho. E esse não é o sonho que eu tenho para eles. Eu também já pensei dessa forma. Eu vou realizar a minha força, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer tudo o que eu acho. Mas Deus está falando que muitas vezes nosso sonho é enganoso, porque o palpável, aquilo que é visível, atrapalha a vontade de Deus. Pastor, nós podemos atrapalhar a vontade de Deus? Sim. Por isso que ele te deu o livre-arbítrio. Ele está falando assim, faz o que você quiser. Só que faz o que você quiser também está condicionado. Faz o que você quiser e olhe para o meu sonho. Faça o que você quiser e faz a minha vontade, porque eu tenho algo reservado para você, mas você precisa passar por este processo para chegar na minha boa vontade sobre a tua vida. Quantas e quantas pessoas quebram no meio do caminho por agir pelo sonho que ela acha que é? Ai, Senhor, eu conheci alguém que vai solucionar os meus problemas. Nossa, fala tão bonito, é tão carinhoso comigo. É tão assim, é tão assado. Deus está falando, para que você vai quebrar a cara. Mas é tudo que eu pedi a Deus. Deus está fazendo. Você pediu, mas não significa que eu falei que eu vou fazer na tua vida. Ou começa a acontecer situações e você começa a falar, esse é o sonho que eu pedi para Deus. Nossa, era perfeito, Jesus. Olha, o emprego é do jeito que eu quero. Eu fui atrás, abriu a porta. Deus falando, eu nunca coloquei essa porta para você. Mas a nossa expectativa de alçar voos, de ter um emprego ótimo, uma família maravilhosa, ter o carro do ano, ter tudo que é material, a gente acaba esquecendo de viver o plano de Deus. E aí eu coloquei aqui, porém, certos que algumas atitudes nos fará viver sim a nossa realização do nosso sonho. Pastor, você vai se esforçar, você vai caminhar, você vai estudar, vai fazer pós-doc, mestrado, você vai alcançar o seu sonho. Tudo bem quanto a isso. Mas a minha pergunta é quando nós não estamos vivendo o sonho de Deus. Quantas e quantas vezes nós procuramos viver o nosso sonho e atrapalhamos, de certa forma, o sonho de Deus. Deus muitas vezes coloca você para fazer uma faculdade, você para estudar, ou para ganhar almas para Jesus, só que o nosso ego atrapalha aquilo que Deus tem determinado.
E aí chega num determinado momento da vida, 50 anos, 40 anos, 30 anos, eu não sei quantos anos, você fala assim, parece que eu lutei tanto e não conquistei nada. E eu não estou falando de algo material, gente. Os que me conhecem no programa já sabem como eu falo. Eu não sou coach, eu não gosto de autoajuda, eu falo da palavra. Quantas e quantas vezes você lutou com a sua força, olhou para trás e falou, eu não conquistei nada. Por quê? Porque Deus está te apontando por um caminho de sucesso, de vitória, de conquista, e você está caminhando por outro. Ah, pastor, significa que se eu seguir o sonho de Deus eu não vou ter adversidade? Vai. Se te explicar o evangelho, onde não tem dificuldade, não tem problema, não tem o inimigo lutando contra a sua vida, te explicaram o evangelho errado. O evangelho verdadeiro de Cristo significa renúncia. Significa muitas vezes abrir mão daquilo que é o seu gosto, a sua vontade e viver a vontade dele, que ela é boa, perfeita e agradável, e não acrescenta dores. Mas a gente não quer esse evangelho. Nós queremos o evangelho que é assim, eu preciso conquistar, eu preciso vencer, eu preciso ser alguém em destaque na sociedade. Deus está falando, e a minha parte para a tua vida? E o desejo que eu tenho para que você seja alguém diferente? E aí eu coloco essa parte. Por que eu falei de Neemias? Porque o sonho de Deus era ver os muros de Jerusalém reconstruídos, as portas restauradas, mas principalmente ver a vida espiritual do povo de Deus transformada. Eu vou até pular aqui o que eu tinha colocado. Para isso, ele chamou Neemias, que humanamente não tinha como em nenhuma condição de ser e sair daquele local que ele estava. Porque eu coloquei aqui, ó, a função de Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes, que era o líder lá, o reino da Pérsia. Eu não estou falando de alguém que já era um governador. Eu não estou falando de alguém que já era um principal. Não, eu estou falando de alguém que era um copeiro. Olha como Deus normalmente vai na contramão de tudo. Ele poderia chegar e colocar alguém que já tinha um conhecimento e falar assim, vai lá e realiza. Mas surgiu no coração de Deus levantar Neemias como um copeiro do rei, deu estratégias para Neemias, por quê? Eu preciso de você, Neemias, porque você não está contaminado com aquilo. Pastor, eu não entendi. Porque se Deus chegasse e pegasse alguém que já estivesse naquela cidade, que o muro estava queimado, o quebrado, destruído, as portas queimadas, o povo assolado, qual era a convicção que eles tinham na certeza de crescimento e de vitória? Nenhuma. Por isso que eu falo que Deus vai na contramão de tudo, porque se ele pega alguém que já estava naquela cidade, onde tudo está assolado, Deus ia falar, eu vou te usar para levantar um povo para reconstruir os muros. Ele ia falar, meu Deus, o senhor está certo mesmo que sou eu? Está tudo queimado, a gente já está acostumado, a gente luta, vive essa vidinha de sempre e está tudo certo. Essa é a condição que a gente não entende. Essa é a condição que a gente não entende, que é um sonho de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa viver algo, para que Ele seja glorificado no próprio sonho que Ele teve para a nossa vida. E eu coloquei, ele era um simples copeiro, mas depois de orar e jejuar, ele entende o chamado e se posiciona para viver uma grande obra de restauração que podia ser feita através da vida dele naquele lugar. Eu coloquei, Neemias e o povo judeu trabalharam duro, não mediram esforços para que o sonho de Deus se tornasse realidade. Assim aconteceu também conosco. Assim que Adão errou, pecou, o primeiro Adão errou, Deus enviou um segundo e último Adão, que foi Jesus Cristo. Como? Para morrer na cruz. Ele aceitou o sonho de Deus pela minha vida e pela tua vida. Jesus Cristo foi o mecanismo de Deus para trazer a humanidade de volta para o centro da vontade de Deus e mostrar que há um bom futuro através de Jesus Cristo. E eu ainda coloquei aqui, vamos realizar os nossos sonhos em Deus quando? Neemias 2:17. Então lhe disse, estai vendo esta miséria em que estamos? Jerusalém está toda assolada, suas portas estão queimadas. Vinde, pois, reedificaremos os muros de Jerusalém e deixaremos de ser vergonha. Neemias mostra dentro dele um inconformismo. Por que o inconformismo? Porque ele não estava contaminado com aquela situação. Pastor, mas significa que se eu estiver em uma situação vivendo há anos, eu não consigo sair dela? Sim, mas você tem que se inconformar, não é para Deus falar, eu determino que o Senhor... Para! A gente não tem poder de determinar nada para Deus, nós somos servos. Mas você pode se conformar com a situação a qual você vive.
Tem pessoas que são aquele, eu não sei como é o nome do bichinho, me fugiu o nome agora, mas é ó dia, ó céus, ó vida. E a vida inteira desse jeito. Não consegue enxergar a possibilidade de reconstruir a vida. Neemias tinha total consciência qual era a tarefa que ele tinha. Irmão, o cara está acostumado com o palácio, está acostumado a ver o luxo, ele está acostumado a ver o rei, ver tudo aquilo. Quando ele sai daquela situação, daquele local, vai para um local assolado e ele fala assim: dá para ter diferença, dá para reconstruir, dá para se esforçar. O grande problema é o quanto nós estamos dispostos a viver aquilo que Deus está colocando como sonho para a nossa vida. E eu coloquei, muitas vezes a situação ao nosso redor pode tentar desviar a nossa atenção e fazer olhar para outra direção. É igual Jesus para Pedro. Vem, sai do barco e olha para mim. Olha para mim. Não olha para a tempestade, não olha para o vendaval, não olha para o mar, não olha para baixo. Continua olhando para Cristo. Essa palavra vem de encontro tudo o que Neemias estava vivendo. Ele falou assim: eu vou olhar para Cristo, para olhar para Deus, porque era uma promessa para a reconstrução. E aí eu coloquei aqui, tendo um posicionamento de não perder o foco daquilo que Deus pede. Jamais perca o foco, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque se Neemias fosse olhar a opinião das pessoas ao lado dele, ele não conquistaria. Trabalhe intenso. Tenha confiança no seu trabalho e em Deus. Neemias 4, 6 e 21 também diz assim. Assim, edificamos o muro. Está falando de proteção. E todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo de trabalhar. Esse é o detalhe. Ele entendeu que não adiantava reconstruir, restaurar a porta. Não adiantava pintar dentro de casa. Não, eu tenho que colocar guarda. Eu tenho que colocar proteção na minha casa. Eu tenho que colocar proteção na minha família orando. Eu tenho que jejuar por todos que estão à minha volta. Eu não estou falando de religiosidade aqui. Eu não estou falando de métodos que as igrejas hoje têm. Esses profetas loucos aí que falam um monte de besteira no púlpito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da palavra original, de você orar, buscar e não cessar até que aconteça aquilo que Deus prometeu na tua vida. E aí eu coloquei aqui, trabalhe intenso, com dedicação total. Seja forte, determine. Coloque metas para você viver os planos de Deus. Porque eu fico impressionado que há uma maldição sobre o Brasil. Pastor, só está pegando pesado. Não é verdade. O que eu vou falar você vai entender. Quantas e quantas vezes os brasileiros começam algo e não terminam? Nossa, comecei uma faculdade. Primeiro semestre, segundo semestre parou. Não consegue concluir. Vou começar a levantar os muros da minha casa, construir a minha casa. Aí levanta a primeira estrutura da casa, põe o telhado, põe porta, põe tudo e esquece de fazer acabamento. Os blocos ficam tudo jogado no canto, saco de cimento no outro canto. Não consegue concluir. Se você analisar, o cenário brasileiro é dessa forma. Por quê? Porque é condicionado a isso. Começa uma coisa, não termina, mal terminou essa, já começa outra, não termina, começa outra e não termina. Deus está falando, até quando vai viver dessa forma? Até quando vai começar algo e não terminar? Deus está falando, começou algo, termine, conclua, para que o sonho de Deus se cumpra. E aí eu coloquei aqui, o inimigo sempre agirá tentando colocar intimidação e o desânimo no coração do servo de Deus, porém a determinação, a crença em Deus, não é em patuar, não é em dizeres, não é a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa que vai fazer a diferença, não. Isso aí é sincretismo. Isso aí é religiosidade, é patuar que o Brasil é especialista em sincretismo. Se for numa igreja hoje, colocar uma rosa ungida e falar, coloca essa rosa na tua casa, que as portas da sua vida vai se abrir financeiramente. A igreja vai estar assim. Agora, fazer um culto, onde a palavra é de arrependimento, de conversão, de lutar pela casa, pela família, de estruturar a família. Não aparece um na igreja. Sabe por quê? Porque o evangelho hoje virou mordomia. Virou pizza. Cada um escolhe o sabor que quer. Por isso tem igreja de tudo que é jeito. Jesus, eu ia falar um negócio, mas deixa pra lá que senão vai dar polêmica. Deixa quieto. Trabalhe intensamente.
para que você tenha o melhor resultado. Irmãos, eu não estou falando de empresa. Eu não estou falando do seu cargo. Eu não estou falando do que você trabalha. Eu não estou falando de você mostrar para o seu vizinho que você é melhor. É você com Deus. É Deus colocar uma meta para você e falar, vai que você consegue. Eu tenho certeza que Deus já falou com você sobre algo de sonho que Ele tem para a tua vida. E sempre o inimigo vai colocar algo para atemorizar este crescimento. Neemias 6:9. Por todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo, as tuas mãos largarão esta obra e não efetuará. Você entendeu como funciona? E ainda diz mais, agora pois, Deus fortalece as minhas mãos. Os que me conhecem na igreja sabem como que eu sou. Irmão, eu não desisto. Como disse o meu pastor, o pastor Samuel, o pastor Barbosa conversando, não tem uma tarefa que eu não dou na mão do Garrido que ele não executa com excelência. Sabe por quê? Porque não é para mim, não é para eles, é para o eterno. Quando Deus está na tua vida e você entende que você é vocacionado e tem que realizar algo por Deus, faça com força. É para proteger tua família? Faz com força. É para fazer o teu trabalho com excelência? Faça com força. É para realizar algo extraordinário na vida de alguém? Não importa que você tem que ir em Jacareí fazer um culto, mas vai com força, vai para fazer a vontade de Deus. Nós não fomos chamados para fazer relaxadamente as coisas. Irmãos, eu vou falar uma coisa pessoal. Quer ver me deixar nervoso, bravo, é ver alguém fazendo as coisas relaxadamente. Eu detesto gente relaxada, porque a mesma capacidade que ela tem para fazer, eu também tenho. Só que quantos e quantas pessoas queriam ter a oportunidade de realizar algo e hoje estão no leito de hospital? Queriam uma oportunidade para poder realizar algo e não conseguem porque estão acamadas. E eu e você temos disposição. E aí eu coloquei aqui o que diz em Josué 1:9. Deus dizendo para Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Traduzindo, não tem medo, meu velho, vai para cima e arrebenta. Eu tô guardando você, eu tô te protegendo, eu tô dando a minha palavra, mas só se esforce, tem bom ânimo, o resto é comigo. Deus está falando, deixa de ser preguiçoso e preguiçosa e vai para cima. Ai, pastor, mas eu já tenho 60 anos, eu vou fazer faculdade. Vai. Eu lembro quando eu estava fazendo análise de desenvolvimento de sistemas, produção. Tinha um senhor com a gente. Ele era o mais velho da sala. E muitos jovens ali zombavam dele. Mas ele falava, eu estou realizando um sonho. Como que é o nome da nossa irmã da igreja? Eliana, né? Eliana do Vale. Eliana do Vale, da família do Vale aqui. Eu não sei quantos anos a senhora tem, mas ela está fazendo biomedicina, voltou. Tinha trancado, voltou. Por quê? É ânimo, é persistir, é lutar pelo sonho, deixar de ser feito de qualquer jeito. Pastor, mas eu vou ter oposição? Sambalat, Tobias, Jessé, entre outros, se levantaram para paralisar a obra de Deus. Então eu estou dizendo para você, se você tem um sonho de fazer faculdade, vai para cima. Ah, eu não tô... Não, você não está velho. Você está preguiçoso. Porque quando a gente quer priorizar algo, a gente consegue. Quando você prioriza algo e coloca no seu interior que você pode conquistar, você conquista. Eu não estou falando de bem material, eu estou falando daquela coisa sua que ferve no teu coração, no teu íntimo. Sabe aquele seu brilho que você falava assim, poxa, eu sonhei tanto com isso e parece que eu lutei, nunca consegui conquistar, nunca consegui fazer. É hora de a gente deixar muitas vezes de lado o nosso mundinho, a nossa vidinha pequena e entender o plano de Deus. E aí eu coloquei, o inimigo sempre irá colocar no nosso coração insegurança, dizendo no nosso ouvido, você não tem capacidade. Falar bem baixinho, você não tem capacidade. Só que Deus está falando o que ele disse para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Persista, não pare no meio de tudo isso, mas continue fiel a Deus para fazer a vontade dele, que ele realiza o sonho dele nas nossas vidas. Por isso que eu falo muito de José, porque eu vejo muita semelhança nas coisas que aconteceu com Neemias, com José, com Jó na minha vida. Pelo período de prisão que ele serviu, tudo aquilo que ele passou como carcereiro quando chegou o dia. Quando chegou o dia, que chegou a notícia, Faraó quer lhe ver. Ele foi, tomou um banho, pegou a roupa nova,
se vestiu, fez a barba, ficou bonito e falou: é o último dia que eu passo como escravo, porque agora eu vou viver o sonho de Deus na minha vida. Quem vai cuidar do cárcere eu não sei. Eu sei que eu tenho uma grande obra a realizar na minha vida. Eu tenho algo que Deus projetou para mim lá atrás. Por isso que eu falei no início, o deserto não é um período de escassez, é um período de aprendizado. Que muitas vezes Deus está colocando no deserto para a gente entender o que a gente está fazendo de errado para que esse processo se cumpra conforme a vontade de Deus. E ainda coloquei mais aqui. Neemias 8 e 9 diz assim: Neemias era o governador. Você lembra que eu falei que ele era lá atrás? Ele era o quê? O copeiro. Por isso que eu falo, ninguém nasce grande. Ele entendeu o processo, ele entendeu o que era necessário para a vida dele para chegar. Gente, eu preciso falar, até eu disse isso na casa do Tiago no sábado. Eu preciso falar, eu disse isso para o Tiago. Mas assim, nós temos a mentalidade que tudo é de uma hora para outra. Tudo é de um dia para o outro. Eu até disse para o Tiago, Tiago, se Deus tirar hoje, foi uma revelação do Espírito Santo de Deus para a vida dele, se Deus tirar hoje de onde você está e colocar onde ele quer, você vai falir. Você vai quebrar. Porque você precisa passar por esse processo, assim como Neemias passou, assim como Moisés passou, assim como Josué passou, assim como Jó passou. Todos passaram por um processo para chegar no plano de Deus. Você precisa entender o sonho dele. Só que a gente não quer o sonho de Deus, a gente quer a nossa vontade. Por isso que eu coloquei Neemias, que era o governador. A Bíblia é muito clara, por isso que eu falo, a Bíblia é a resposta para tudo. Neemias era o governador. E o sacerdote era Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, e diziam, todo o povo, este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não lamente mais, não chorem, porque todo o povo chorava ouvindo a lei de Deus. Eu volto para você entender. Esse dia é consagrado a Deus, então não lamente mais, não chore mais. Porque quando você consagra a Deus, a responsabilidade é dele. Senhor, está aqui a minha família. Senhor, está aqui a minha casa. Senhor, está aqui o meu salário. Senhor, está aqui o meu emprego. Senhor, está aqui o meu sonho. É dele. Consagrar e entregar. É falar assim, Senhor, até é o que eu fiz. Daqui em diante, está nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser. Verso 10. E disse-lhe mais, olha só, Neemias dizendo mais. Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções a quem não tem nada preparado, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. De copeiro a rei, mas acima de todas as coisas, vivendo o sonho de Deus. Se você pegar o livro de Neemias, você vai ver lá no verso... Isso. No verso 9, 6, 9, você vai ver o pessoal zombando dele. Ah, não vai conseguir. Não pode. Não tem como. E eu até conversei hoje com um irmão meu, um pastor amigo meu, nós estamos conversando hoje, ele falou, parece que Deus é especialista em escolher pessoas que têm intrepidez no seu espírito. Eu falei, porque Deus não vai escolher covarde. Se você tem um espírito de covardia, hoje é dia de você entender que o Espírito de Deus está sobre você e o Espírito Santo está dentro de você para te dar a intrepidez do Espírito e a ousadia dele para ir além. Ele está dizendo, sai da zona de conforto, vá viver algo extraordinário, mas de que forma? Crendo em Deus. Pastor, você não tem dia mal? Tenho. Irmão, falar dia mal. Que dia que foi? A semana passada eu tive uma unha encravada. Pensa num dia mal. Eu fui numa podóloga, quando a mulher tirou aquilo, eu vi Jesus, eu vi a terra prometida, eu vi Abraão, eu vi o céu. Para mim, aquele dia foi um dia mal de dor. Para outros, é um luto na família. Para outros, é a rescisão de um contrato na empresa. Para outros, é a perca de um cliente grande. Para outros, é um filho doente. Mas em todos eles, Deus está conosco. Por isso que Neemias foi muito forte no que ele falou, porque eu já estou lendo para vocês o verso 8. Só que é muito fácil eu falar do verso 8 em falar, como ele disse aqui, comei gorduras, bebei doçuras, envia a porção, só que falar o verso 8 é fácil.
O difícil é falar o verso 1 que eu disse. Quando ele olhou, viu as portas queimadas, o muro destruído, diz que ele chorou, pranteou, se ajoelhou ao chão. Aqui, ó. Neemias perguntou, como que está o povo lá? Olha a resposta, no capítulo 1, verso 3. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro presos, lá na província é de grande miséria e desprezo. O muro está fendido, as portas estão queimadas a fogo. Sucedeu que eu, ouvindo isso, a estas palavras, me assentei e chorei. Lamentei por alguns dias e tive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Chorando e lamentando por alguns dias. Eu amo a Bíblia porque ela faz questão de falar da fraqueza, ela faz questão de dizer no momento de desprezo, porque a palavra disse lá que todos que estão vivendo miséria e desprezo. Ele sentiu a necessidade e a dor do povo, chorou e lamentou, mas depois disso, se levantou. Falando, dia mal, chega. Mas acontece o que você faz no dia mal. É como você enfrenta a situação. Neemias colocou de uma forma extraordinária a palavra de Deus, por isso que eu amo a palavra de Deus. Ele falou, galera, é o seguinte, eu chorei, eu lamentei, eu sentei no chão, fiquei ali sofrendo, mas depois disso, reanimei a força. Orei e jejuei perante Deus. Então, como eu disse, é muito fácil falar o final. Mas eu tenho que entender que do início, onde ele chorou, até ele se tornar governador, houve um processo, houve oposição. Mas houve estratégias de Deus para ele receber cartas, para ir a um local e pegar madeira, outro local ferro, outro local isso. Vir pessoas de fora ajudar a reconstrução do muro, porque muitas vezes não é de dentro que virá recurso. Não é de dentro que virá ajuda, mas independente de onde esteja, Deus enviará como enviou nessa história. E não é uma história da carochinha, não. Ah, para você acreditar e sair todo empolgado. Não é assim. Porque se você ler o livro de Neemias, você vai entender que teve uma mão na obra, construindo, e uma outra na espada lutando. Significa que não vai ser 1000 maravilhas, mas no término dela, você vai olhar e falar, Deus realizou o sonho dele através da minha vida. Deus realizou o sonho dele através da minha casa. Deus realizou o sonho dele que ele tinha para mim. E eu que muitas vezes duvidava de mim mesmo. Deus está falando, eu te levei além. Eu fiz com que você vivesse coisas extraordinárias. E para eu finalizar aqui e entrar nos pedidos de oração. De rei, de copeiro a governador. Alguém que servia ao rei, hoje sabia como era servir a Deus. Se você não entende como é servir no pouco, jamais você vai entender a servir Deus no muito. Anote isso. Por isso que eu costumo dizer sempre na igreja, os que estão à minha volta, tem várias pessoas do ministério a qual eu congrego. Eu continuo sendo diácono, mesmo que hoje eu estou como pastor. Servir é para isso que ele me chamou. Ele colocou em mim uma marca. Você está vocacionado a servir. O seu título vem depois. Por isso que eu costumo dizer sempre para as pessoas, seja na porta da igreja, ou no banheiro limpando, ou no púlpito pregando, eu sou a mesma pessoa para servir. Porque ele não chamou príncipes de púlpito, ele chamou servos do altar. E aí eu coloquei, Deus te colocará segundo a vontade dele para realizações do sonho dele e te honrará, como honrou Neemias. Ninguém vai poder te resistir, toda oposição cairá por terra se você seguir os princípios de Deus. Entenda que não é uma palavra triunfalista, não é teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, tá? Não é aquele negócio que vivem falando por aí. É Bíblia. Deuteronômio 28. As bênçãos correrão atrás de você a partir do momento que você obedecer a Deus. Tem que ter obediência, tem que ter renúncia. Tanto que tem um rapaz que trabalha comigo, tem mais um, acabou de entrar mais um aqui. O Vitinho tá aqui também. Quando eu vou dar boa noite para ele sair do trabalho, eu deixo eu ir pro segundo turno. Qual é o segundo turno do meu trabalho? É a obra de Deus. É culto na igreja, é culto no lar, é o programa. Porque eu entendi o meu chamado em Cristo por obediência. É abrir mão muitas vezes de uma segunda-feira que eu poderia estar descansando, ou uma quinta-feira passeando com a minha esposa, mas nós estamos aonde? Vivendo o sonho de Deus em todo o tempo.
Balbino, Deus abençoe sua casa e a sua família, meu irmão. Essa é a questão. É você viver o sonho de Deus em primeiro lugar. Viver o sonho na sua família em Deus. Viver o sonho do seu trabalho em Deus. E aí eu coloquei, você desfrutará das suas realizações. Pastor, é uma palavra... Não, não é palavra profética não. É Bíblia. Salmo 128, 2. Pois comerá do trabalho das tuas mãos e será feliz. E tudo irá bem. Vou voltar o que eu disse no princípio do programa. A gente precisa trabalhar. Mas quantos e quantos vivem somente para o trabalho e não tem tempo para usufruir do seu trabalho, do que conquistou? Não tem tempo para dividir esse momento com a família. É aquela pessoa que não viaja com a esposa e com o filho, não faz um passeio, não vai numa praça tomar um sorvete. Na Praça da Toco, né, igual a gente faz ali. Vai lá e compra uma casquinha, irmão. A gente sente e fica rindo, conversando. E é algo simples, aonde Deus já designou. Viva em excelência, mas excelência que muitas pessoas entendem é somente coisa grande. Só que Deus é o Deus das coisas pequenas e também das excelentes, que são as grandes. Tudo é excelência para Ele, depende de onde se coloca o teu coração. E aí eu coloquei aqui, você realizará para o Senhor, e Ele tem galardão eterno sobre as nossas vidas. Um copo de água que você dá para alguém no momento de sede, já é um galardão no mundo espiritual. Entenda, viva o sonho de Deus. Mesmo que você tenha que renunciar a algo no começo, no final, você se tornará governador daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Então, governe com a excelência de Cristo. Amém? Eu não posso ir mais longe por causa do horário, tem mais aqui. A produção já me sinalizou ali com o horário. Deus abençoe sua casa e a sua família. Felipe Balbino trabalha comigo lá na Claro, também está conosco, do Rio de Janeiro, galera do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Michele, esposa do Tiago Ives, também está conosco aí. O Paulo entrou, o Paulo não é, o Paulo tá aí, ó. Paulo não Alves também está conosco. Tiago, Vitinho trabalha comigo. Nélia Alves é a... Jesus, eu já vi essa foto em algum lugar. Depois eu vejo quem é. Academia Verde. Eu tô gordinho, preciso ir pra academia mesmo. Odília Santos está conosco. Eliana Augusto já está com o pedido de oração dela. A nossa irmã Ingrid Ribeiro também está conosco. A Vanessa está pedindo oração pela saúde emocional, espiritual, física do pai dela. Vamos orar então pelo seu pai. Vamos orar também pela nossa irmã Eliana Augusto, que é lá do nosso ministério. Vamos orar pelos pais Nilson e Edith, nome da minha avó, Edith. Vamos orar sim. A nossa irmã Gi... O cunhado da Academia Verde é cunhado da irmã Eliana Augusto. Vamos de Gimpés lá. Deixa eu ver aqui. A Nélia é a prima dela. Oi? A Nélia é a prima... A prima da Eliana. Nélia, minha prima. Amém, amém. Acho que é isso que você lembra. Parece que ela já entrou. Ah, tá, entendi. Vitinho tá conosco aqui, a Odília, que ela acabou de falar, a psicóloga Marla Júlia Ramos, que é parente da Jéssica Antunes, a Vanilde Souza Marques, Givanildes, né? A Dan também, Lígia Freitas também está conosco, a Iclara, que é o nome que está no Insta aqui, Inclara_2, Rodrigues Alves, Rafael Rodrigues Alves também, tem bastante gente aqui. Deixa eu ver só os pedidos de oração. Oração pela saúde emocional e física do meu pai Sérgio. Peço oração pela vida espiritual dos pais. Oração pela minha casa. Eu estou orando muito pela sua saúde, viu, Eliana? Estou orando pela sua saúde, minha irmã. Está aqui no caderno de oração. Vamos orar aí. Amém, Balbino. Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família. Vamos para o momento de pedido de oração. Tudo é possível ao que crê. E uma coisa que eu sei em experiência com Deus é viver pela fé. E Deus nunca vai desapontar a tua fé nele. O poder da oração rompe os céus. E de lá vem o socorro de Deus. Socorro bem presente em meio à angústia ou tribulação. Amém. É a Michele do Tiago, sim. Deus abençoe.
Paz do Senhor Jesus, minha irmã, graça e paz. Bom ver você aqui conosco, viu? Deus abençoe. Família que eu amo, orei muito por essa família linda de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos aqui para o pedido de oração. Jesus, são 35, 36, 37, não vai dar para falar todos aqui, mas temos pedidos sobre questão de saúde, câncer, gestação, porta de emprego, oração por família. Tem a oração pela filha da Janaína, que o médico tinha dado alguns dias de vida, né? E continua viva. Então nós vamos continuar orando aí até que se cumpra a vontade de Deus. Tem bastante pedido de oração, alguns eu já falei, mas vamos orar para a glória de Deus Pai. Eu tenho mais 4 minutinhos para encerrar a programação. Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor alcance, Pai, a todos que estão nesta programação, pelo TikTok, pelo Instagram, pelo YouTube posteriormente, que esta palavra possa falar grandemente com o teu povo e eles possam entender. E eu também, Senhor, que eu preciso viver o teu sonho acima de tudo. Ainda que eu tenha que abrir mão das minhas vontades, dos meus sonhos, eu tenho que ver o evangelho verdadeiro do Senhor. A tua vontade que é sobre as nossas vidas, que ela é boa, perfeita e agradável e não acrescenta dores. E entender que também nesse processo existe sim, Pai, momentos que o dia mal chega, mas a convicção que em todos os momentos, em todas as áreas, o Senhor está conosco lado a lado, caminhando com a gente. Senhor, eu te agradeço por cada um que entrou nesta programação, aqueles que entraram e saíram também. Alcance essas vidas com o poder e a autoridade do teu nome, Jesus. Eu oro por essas famílias, pedidos de oração pela vida espiritual dos pais, o Nilson e a Edith, oração pela casa da Eliana Augusto e pela família dela também, oração, Senhor, pela saúde emocional, espiritual e física do pai da nossa irmã Vanessa, o Sérgio, oração também, Senhor, pela vida do Tiago, a família dele, Senhor, esse novo propósito do Tiago, que o Senhor entre com poder e grande glória sobre a casa dele também. O Senhor nunca desamparou e o Senhor tem um cuidado especial com esta família. Senhor, eu te peço também pelo Balbino, Senhor, que trabalha comigo, que fez a cirurgia recentemente, que o Senhor continue dando a ele assim uma ótima recuperação, uma boa volta para o trabalho como ele já tem feito. E eu sei que o Senhor tem coisas extraordinárias, que o Senhor possa... Jesus. Nélia. Quem que é Nélia? É a prima da Eliana do Augusto. Jesus, o Espírito Santo acabou de falar esse nome no meu ouvido, Nélia. Jesus, entra, Pai. Entra com provisão na vida da tua filha. Há uma confusão no mundo espiritual, Senhor, mas eu sei que o Senhor, como disse o nome dela ao meu ouvido, que o Senhor está entrando com provisão na vida dela. Jesus amado. E ele está entrando na família. Deus está falando para mim que ele está entrando na família dela. O Espírito de Deus é tão forte que tá... A presença de Deus está falando fortemente o nome... Meu Deus. Nélia, eu não sei o que acontecerá nesses dias. Eu não sei qual é o dia, no período que virá sobre a tua casa. Mas Deus está falando que ele vai movimentar o mundo espiritual sobre uma petição que você fez a Deus. Que você olhou uma condição e pediu a Deus uma solução e uma resposta. Você sabe que você fez essa petição. Você pediu algo a Deus e ele disse que ouviu a tua oração. E vai movimentar sim a tua família mediante a tua oração. Ele falou claramente o teu nome no meu ouvido. Creia, eu não sei, que os que me conhecem sabem, quando o Espírito Santo fala a data, o tempo, eu falo. Só que ele está falando que uma oração sua, de algo que você clamou a ele, que você viu e falou, Senhor, eu preciso. E ele fará. Não me pergunte se é em 1 mês, 2 dias, 1 ano, eu não sei. Oh, Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando claramente, sentindo a presença de Deus, um calor aqui absurdo. Ele entrará com mão forte nessa situação que você clamou a ele. Não é profecia vaga.
Você sabe o que você falou ao Eterno. E isso acontecerá sobre a tua casa e a tua família. E o nome dele será glorificado em nome de Jesus. Espírito de Deus, está aqui também a Michele, Senhor, o Tiago. Oh, Espírito de Deus, abençoe esta casa, essa família, o pessoal da Academia Verde, todos que entraram conosco. Senhor, faz algo extraordinário para a glória do teu nome. A Neila, Pai, Neila Alves, abençoa também, Jesus, para a glória do teu nome. Derrama de poder e graça, Senhor, sobre cada um que aqui está. E que este dia, Senhor, esta segunda-feira, seja marcada pelo teu Espírito, seja marcada pelo teu poder, Jesus. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor pode, Jesus. Oh, Espírito de Deus, eu sei que o Senhor pode alcançar as famílias. Eu sei que o Senhor pode alcançar de forma extraordinária, Pai, no nome de Jesus. Tira toda esta enfermidade na alma, Pai. Choro de muitas vezes ter fracassado diante de situações que tentou, Pai. No nome de Jesus eu te peço. Peço que o Senhor mude essa situação. Muitas vezes se depara em uma situação que já tentou e fracassou e fala, eu não vou conseguir mais. Mas o Espírito de Deus, eu te peço, alcança, Pai. Tira esse espírito de inferioridade, de pequenez e mostra que o Senhor é, Pai, com eles. Mostra que o Senhor é com o teu povo, que eles possam alcançar voos, mediante aquilo que o Senhor prometeu, para a glória do teu nome. É o que eu te louvo, te agradeço, porque eu conheço a tua voz. E sei que o Senhor está realizando coisas extraordinárias. E eu preciso terminar, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, Jesus, como é bom ouvir a sua voz. E saber que o Senhor se faz presente. Em meio a uma ministração, o Senhor começa a trabalhar, o Senhor começa a falar e realizar algo no mundo espiritual. Louvado seja Deus, obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Você no TikTok, 22 horas mais 2 minutinhos, é que eu procuro encerrar em 1 hora de programação, para que a gente não fique cansativo o programa para vocês também, acabar no horário aí. Por mim eu ia mais tempo, mas eu tenho que respeitar o tempo do TikTok também e também do horário, né? 10 horas, amanhã é dia de trabalhar. Que Deus abençoe sua casa e a sua família grandemente em Cristo Jesus. Lembrando que segunda-feira não é feriado ainda não, né? Tem mais uma semana. A gente vai dar aviso nas redes sociais. Dia 14 ainda tem programa. Dia 14, segunda-feira, às 22 horas, estaremos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. Vai lá, por favor, lá no YouTube, entra no YouTube, @Eu Li na Palavra Oficial, minúsculo, tudo junto. Clica lá, é só se inscrever, para que a gente possa atingir a quantidade de inscritos, para que a gente possa ter um ao vivo também, simultâneo no YouTube. Como eu disse, nós não vamos comprar seguidores. É um projeto de Deus. Então, @Eu Li na Palavra Oficial. Segue lá e só clicar para se inscrever. E em breve nós teremos ao vivo também no YouTube. Provavelmente 28 de abril, teremos o podcast com a psicóloga Caroline Mendonça. Tá? Eu estou conversando com ela aí. Vai ser algo maravilhoso. Vamos deixar as perguntas abertas no dia. As pessoas poderão fazer perguntas. E no final nós faremos a oração da fé. Tá? Então, conto com vocês. Pessoal do TikTok, um forte abraço. Falou para esperar. A produção pediu para esperar. Amém. Vamos esperar. Então, dia 28 de abril, teremos conosco a psicóloga Caroline Mendonça. Será uma grande bênção. E no final, teremos aí o pedido de oração. Então, pessoal do TikTok aí, pessoal é ótimo. Pessoal do TikTok, Deus abençoe sua casa e a sua família até segunda-feira que vem, para a glória de Deus Pai. Eu amo vocês de Jesus e vai compartilhando o nosso canal aí, tá bom? Deus abençoe. Para você que está conosco no TikTok aí, continuamos dia 28 nessa saga no YouTube e eu creio que Deus falou grandemente a palavra hoje. Então, pessoal de... A Thaís entrou, a Thaís também, a turma da Carol. Acabei de ver aqui, a Márcia Fernandes acabou de entrar. A Dai do Flávio acabou de entrar também, nossa madrinha. Sou padrinho também, é uma família que nós amamos aí. Estamos orando por vocês de forma extraordinária. Danila, estamos orando pela mamãe e por todos vocês aí em Santa Bárbara para que venha uma provisão de Deus sobre a casa de vocês.
Somos Todos Transformados, glória a Deus, é um povo que a gente ama também, conhecemos aí através da psicóloga Carol, a nossa afilhada de casamento, né? Também o pessoal do Átrios do Pai, o Ministério Átrios do Pai, pessoas que nós amamos em Cristo, algo extraordinário. Então, já avisando o pessoal da Thaís que está aí, dia 28/4, provavelmente aqui no programa teremos o podcast com a psicóloga Caroline Mendonça, será uma grande bênção. E estamos para verificar com a Thaís aí, com o pessoal do Somos Transformados, um podcast com o trabalho deles também. Calma, produção, eu tenho que falar. A produção já está fazendo para mim o horário ali, mas é porque vocês entraram agora. Teremos vários podcasts esse ano, será algo extraordinário. Segunda-feira que vem estamos de volta, antes que a produção me mata ali. Deus abençoe sua casa e a sua família. Continue compartilhando nossas redes sociais e vai lá no YouTube e nos siga. Deus abençoe. Até segunda. Eu amo vocês, Jesus, e fiquem com Deus.